A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E neste vídeo eu quero tratar sobre a inerrância da Bíblia, a infalibilidade das Escrituras Sagradas. Como de costume, eu vou ler aqui alguns versículos e dar meu parecer. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, que diz o seguinte: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Primeiro, ao debater com as autoridades judaicas sobre a sua identidade divina, Jesus afirma que a Bíblia não falha. E ele faz isso citando o Salmo 82, onde as autoridades do povo são tratados como deuses por exercerem juízo e governo, que são atributos exclusivos da divindade, porém que são comunicáveis pelo próprio Deus, para que as autoridades do povo exerçam essas funções para dirigir o povo no caminho que o Senhor quer que eles andem. Mas Jesus, no seu tempo, citou esse salmo para mostrar para os líderes judaicos que a própria Escritura chamava de deuses autoridades que exerciam domínio sobre o povo de Israel. Então Jesus não teria problema nenhum também em ser tratado como um Deus que estava exercendo autoridade naquele momento ao trazer o reino de Deus para a terra, através do anúncio do Evangelho, ele sendo o rei deste reino. Mas ele estava respondendo isso também de forma irônica, né? Porque as autoridades também queriam, se consideravam deuses acima do povo, num certo sentido, porque eles tiravam proveitos da posição de autoridade deles para poder manipular o povo e tirar algum proveito, algum bem, algum ganho e exercer ali poder sobre aquele povo. Mas o que importa nessa passagem não é nem essa questão do debate de Jesus com esses judeus, né, com essas autoridades judaicas. O que eu acho interessante é que o próprio Jesus afirma que a Escritura não falha. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus. Isso dá um peso tremendo para toda a Escritura. Jesus usou muitas Escrituras para mostrar o propósito da sua missão, para mostrar quem ele é, se validando das Escrituras. O próprio Jesus confia tanto na Bíblia, no caso, no Velho Testamento, que ele citou várias vezes, que ele usava para mostrar qual era a identidade dele e qual era a missão dele. Então Jesus se apoiava completamente nas Escrituras, e ele mesmo afirmara no Evangelho de Lucas que toda a Escritura falava acerca dele. Né? Vou deixar a referência na caixa de diálogo, né, do Evangelho de Lucas, onde ele fala isso, de tão inerrante e tão infalível que Jesus sabia que eram as Escrituras. E ele fala aqui nesse texto, né, no Evangelho de João 10:35, que a Escritura não falha. Também no Evangelho de Lucas, só que no capítulo 16 e no versículo 17 diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lembra que eu acabei de falar que Jesus confiava inteiramente nas Escrituras? Especificamente o Velho Testamento? Porque, como ele já afirmara, e eu já deixei a referência de que a Escritura fala acerca dele, e aqui, nesse texto que eu acabei de ler, ele fala que ela não pode cair. Cair aqui é o sentido de falhar. Ela não falha, ela nunca vai cair, nunca vai falhar, ela não vai errar. É isso que Jesus quis dizer, a lei não erra. Por quê? Porque, como eu já disse no outro vídeo, sobre inspiração divina da Bíblia, a palavra foi inspirada por Deus. E o fato de Jesus estar falando que ela não cai, que ela não erra, que ela não falha, já é mais do que suficiente, porque Jesus é a autoridade máxima, né, para poder afirmar tal fato. Então, se Jesus falou, está falado, porque Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, é o maior testemunho que a gente podemos ter de que a Escritura não erra e não falha. O segundo ponto, tem gente aí, né, que eu quero até destacar, que diz que a Escritura precisa ser atualizada, né? Teve alguém que teve a coragem de afirmar tal coisa, de que a Escritura tem que ser atualizada. Ao afirmar isso, está querendo dizer que a Escritura estava errada em tudo que está escrito e precisava ter algumas coisas mudadas, né? Mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo sobre essa questão de querer adulterar as Escrituras, acrescentar ou tirar o que está escrito, o que já está revelado na Bíblia, e eu vou mostrar quão terrível será para quem fizer isso, ou para quem já fez isso, como algumas seitas já fizeram isso, alguns líderes de seita já fizeram isso, né? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo sobre essa questão de alterar, ou de acrescentar, ou de tirar qualquer coisa da revelação sagrada, da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia não precisa ser atualizada, porque Jesus deixou claro que a Bíblia não erra, que nenhum tio cai. Né? Pode passar esse universo todo e a palavra vai continuar inerrante, infalível. Tudo que ela promete, ela cumpre. Né? Lógico que tem profecias na Bíblia que ainda não se cumpriu, mas as que já se cumpriu já deixa claro que as Escrituras é inerrante, é infalível até naquilo que ela promete e também naquilo que ela afirma. Ela é infalível, é inerrante. Né? Também, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías mostra aqui que a Bíblia é tão infalível, no caso o Velho Testamento é tão infalível, mas tão infalível, que ele
vai continuar, o conteúdo vai continuar o mesmo eternamente. Deus não vai mudar nada. E vem pessoas dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, sendo que a própria Bíblia está dizendo que o conteúdo dela é eterno. Deus não erra, portanto sua palavra não está errada. Aquilo que ele revelou na Bíblia não está errado, não precisa de atualização. O que está revelado na Bíblia é o que Deus quis revelar. E não adianta ninguém querer mudar o que está revelado para se adaptar aos seus interesses carnais e pecaminosos, né? A querer justificar suas práticas pecaminosas, como muitos tentam fazer hoje, né? Ou ignorar o que está escrito e só pegar aquilo que convém, né? Ignorar muita coisa que está escrita, que não interessa, ou que vai contrário àquilo que se acredita como certo, mas que é pecaminoso, e só aceitar aquilo que se encaixa nos padrões pecaminosos seculares que a gente vivemos, né? Então, a Bíblia é um livro que vai confrontar a gente, vai confrontar o pecado humano. Então não adianta querer atualizar a Bíblia, não adianta querer tirar textos bíblicos das Escrituras, que vai bem onde dói, né? Na carne, porque a natureza humana detesta Deus e detesta a palavra de Deus. Então, para não mostrar essa insatisfação, esse ódio diretamente, então eles tentam, né, essas pessoas que têm essas visões tentam criar justificativas para ignorar a palavra de Deus. Nos tempos dos fariseus, os fariseus criavam tradições justamente para poder ofuscar a palavra de Deus, para que eles não tenham a obrigação de obedecê-la ou de ser julgado por essas palavras, né? Então eles criavam tradições para poder esconder a obrigação deles de cumprir a palavra. Tradições que aparentemente cheiravam espiritualidade ou então religiosidade, mas na verdade era desculpa para não de fato obedecer a Deus, né? E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, primeiro, Pedro citando o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, que eu acabei de ler, que eu li anteriormente, melhor dizendo, Pedro afirma que o conteúdo do evangelho também é eterno, portanto, infalível. Desculpa. O conteúdo do evangelho é eterno, também infalível, ou seja, a conclusão óbvia. Isaías fala no Velho Testamento que a palavra é eterna, ou seja, o Velho Testamento é eterno. E Pedro, citando a própria palavra de Isaías na sua carta, diz também que o evangelho é eterno, o Novo Testamento é eterno. Portanto, nem o Velho, nem o Novo Testamento precisa de atualização, porque não tem erro, não precisa de revisão, porque está perfeitamente escrito do jeito que Deus quis. Doa a quem doer. Então não queira adulterar as escrituras para se encaixar nos seus interesses pecaminosos, porque a escritura vai apontar esses erros, vai exigir que você mude, e se você não o fizer, você vai receber a condenação descrita neste livro sagrado, na Bíblia Sagrada, que é uma porção da mente de Deus revelada a nós através de um livro. Glória a Deus, né? Então, Pedro fala da imutabilidade e inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, assim como Deus não muda. Deus é eterno, sua palavra é eterna. Aquilo que ele revelou na Escritura é eterno, não vai mudar, não precisa ser atualizado e nem deve, porque é uma afronta, é uma blasfêmia alguém afirmar que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente ouve ou então a gente apoia, né? Achando que estamos sendo mais justos e corretos do que aqueles que acreditam piamente na palavra de Deus. Um texto interessante que eu gostaria de ler também, na verdade são dois versículos, né, que eu acho interessante, que está lá no livro de Josué. O primeiro está no capítulo 21, versículo 45. Olha só o que Josué fala. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha só o que Josué falou. Olha esse outro versículo também, no mesmo livro de Josué. Olha só o que Josué fala novamente aqui, já na sua idade avançada, já perto de morrer. Olha o que ele fala. No capítulo 23, versículo 14. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis que todo o vosso coração e toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Olha o testemunho de Josué. Josué afirma que todas as palavras de Deus, que tudo que Deus falou através de Moisés, se cumpriu e não falhou. Então esse aqui é o testemunho do próprio Josué dentro das Escrituras, afirmando que tudo que Deus tinha falado através de Josué para eles, e ele afirmou para o povo, depois que ele cumpriu o papel dele, que Deus tinha cumprido tudo que ele falou nas Escrituras, na lei, através de Moisés. Então, temos esse testemunho. A conclusão é essa. Josué, né, que foi ali o comandante de Israel que tomou a terra prometida, né, que estava na frente do comando do exército de Israel para tomar a terra prometida, que foi uma promessa dada a Deus. O apóstolo Pedro, o profeta Isaías e o próprio Senhor Jesus garantiram que a Bíblia não tem erros, que a Bíblia não falha, que a Bíblia não erra em tudo que ela afirma, em tudo que ela promete, em tudo que ela diz. E sabe por quê? Porque ela é inspirada por Deus.
E sabe por quê? Porque a própria Bíblia afirma que ela não tem erro. Através desses textos que eu analisei junto com vocês, a Bíblia afirma que ela não tem erro. Então, mais uma vez eu digo, como eu disse no vídeo anterior sobre a inspiração divina, pode confiar na palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que tudo que ela promete, que todas as promessas que ela faz para se realizar hoje, se você crê, ela se cumpre na sua vida. Como, por exemplo, se você estiver enfermo, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e sob suas pisaduras fomos sarados. Então você será curado se você crê nesta palavra, que é uma promessa que funciona na base da tua fé. Se você acredita nessa palavra, se cumpriu na sua vida, qualquer enfermidade que você tiver, mesmo que seja desenganado pelo médico, não importa qual o nível da enfermidade, você será curado. Isso é um exemplo de promessa, isso é um exemplo de cumprimento da palavra, que você pode experimentar na sua vida, né? Você pode provar, não somente ficar na teoria aqui, como eu estou colocando a teoria, mas você viver isso na prática, praticar essa palavra. Ou então quando você for enfrentar uma tentação, você pode anunciar, você pode falar em alta voz versos bíblicos referente a essa tentação que você está sofrendo. Pode repetir em voz alta, pode repetir como Jesus fez com o diabo quando estava sendo tentado no deserto. Está escrito, está escrito. E você vai ver Deus te dar o livramento e o poder da palavra agindo na sua vida, saindo do papel, saindo da sua mente, né? A revelação divina que está na sua mente por causa da leitura da palavra, tendo efeito na sua vida, afastando todo o mal e toda a tentação. Espero que você tenha entendido o que eu estou querendo dizer neste momento. Mas é isso, meus irmãos, para não se alongar muito nesse vídeo, esse foi mais um estudo, agora relacionado à inerrância, à infalabilidade da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!